mas não havia neles o Espírito. O Espírito entrou neles e se tornaram um exército sobremodo numeroso. Deus seja louvado, né? Obrigado, pastorzão, pelo momento de intercessão. Deus seja louvado. Eu vou chamar aqui agora o pastor Leidivan Ross. Meu amigo, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, pastor. Bom dia mais uma vez. Rapaz, tá bonito mesmo, viu? Com a camiseta. Rapaz, eu tô tentando... Tudo bem, né, amigo? Tudo bem, graças a Deus. Estou quieto aqui no meu canto, o pastor Esmeraldo fica mexendo comigo aqui. É assim mesmo, pastor, essa amizade gostosa, a gente fica brincando com o outro, é gostoso isso demais. E tem que tomar cuidado, né, porque ele revela em público aquilo que a gente conversa no privado, né, Então, né, pastor, segredos, né? Segredo. Deixa eu orar. Porque ele é bonito, não é segredo, né, então... Olha aí. Deixa eu orar pelo senhor, meu pastor. Obrigado, pastor, obrigado. Santo e eterno Deus, nós agradecemos pela vida do pastor Leidivan. Rogamos nesse momento em especial batismo sobre ele, que ele seja usado apenas como instrumento, como sempre foi, e a mensagem dele, ó Deus, eu peço a Ti especialmente, Espírito Santo, que o Senhor faça chegar até nós de acordo com a necessidade de cada adorador que aqui está. Eu quero pedir ainda pela saúde da Uda, uma outra moderadora nossa que está passando por um momento de enfermidade, e em especial agradecer pelo aniversário da Miriam hoje, que ela seja ricamente abençoada, Senhor, ricamente abençoada. Batize-a também com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te use, irmão. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado de coração. Obrigado aí pelo privilégio, pela honra. Essa honra imerecida de estar nesse momento aqui, falando na sala, abrindo a palavra de Deus, né? Temos orado por este momento, temos pedido a Deus que nos abençoe e abençoe a todas as pessoas que estão aqui unidos em oração, né? E por falar em oração, pastor, nós precisamos orar mais, hein? Precisamos orar muito mais. E eu faço um apelo aos pastores, aos líderes de igrejas que estão na sala agora, estão nos ouvindo, que dediquem mais tempo à oração nos cultos. Os nossos cultos, eles têm muitas atividades e pouca oração. Nós utilizamos a oração para iniciar uma atividade ou terminar uma atividade. E oramos pouco, oramos muito pouco. E a Bíblia diz, minha casa será chamada casa de oração. Nós temos de ir à igreja para orar. Parece que a gente não vai à igreja para orar. A gente vai para tantas atividades e a gente se esquece que aquele local é um local de oração. Então, se a gente ora mais com os membros na igreja, a gente está dando exemplo para eles que a gente tem uma liderança certa, uma liderança correta, e que essa oração, ela continua em casa, ou ela começa em casa e termina na igreja, não sei qual seria o mais correto, mas, enfim, a gente estaria exaltando a importância e o lugar da oração na nossa vida. Nós precisamos orar mais nos nossos cultos. Precisamos ter mais tempo para a oração. Eu agradeço a Deus porque a sala 57 não é uma sala 57, uma sala de oração. Eu me sinto assim revigorado quando nós estamos aqui em oração. Bom, eu quero tentar compartilhar aqui, pastor, se eu não conseguir compartilhar. Eu não gosto muito de usar PowerPoint nas minhas pregações. Eu tenho alguns motivos, mas hoje eu vou usar, eu peço licença aos irmãos, hoje eu vou usar o PowerPoint. Eu gostaria de falar com vocês a respeito da relação, vamos ver se foi, da relação entre a mediação e a oração. Esse assunto já tem ocupado a minha mente há alguns anos.
falar, para desenvolver um tema sobre esse assunto, porque ele é urgente. E durante esse tempo, alguns textos, alguns textos de Ellen White têm se acumulado na minha mente, eu tenho tomado notas, e aí eu estou trazendo uma ideia aqui, uma ideia não é nova, né, porque os amigos aqui da Sala 57 têm explorado muito essa questão, então não estou trazendo assim nada novo, mas estou trazendo algo que está no meu coração, e eu tenho proposto a falar a respeito desse assunto por onde eu tenho passado. E aqui eu não vou trazer, como eu disse, não vou trazer nada novo, mas quando a gente chove no molhado, a gente cria um manancial. E eu quero aqui enfatizar uma verdade que os amigos da Sala 57 já têm pregado, já têm enfatizado, né? Essa relação entre... Desculpa eu te interromper, querido. Me parece que a sua tela não expandiu. Mas aqui ela está expandida, pastor. Não sei se para o restante, o pessoal podia confirmar para a gente. Eu te digo, tá? Valeu. Eu posso continuar? Pode continuar, querido. Tá. Então, essa imagem aqui, que representa o sacerdote diante do altar de incenso, com o incensário, a fumaça subindo, aqui está o véu, que separa o santo do santíssimo, né? E nós entendemos que este véu, ele não chegava até o teto, ele havia uma abertura lá em cima, a fumaça subia aqui, e essa fumaça, ela entrava através da abertura em cima, no teto, essa fumaça entrava no lugar santíssimo, e essa fumaça chegava até o altar, que nós chamamos de a arca do concerto, a presença de Deus. Aqui o sacerdote está fazendo mediação. Ele está trazendo o sangue do cordeiro que fora morto lá no pátio, e este sangue com os pecados do povo agora estão sendo apresentados diante de Deus, né? E aí um texto, a gente sabe que esse altar aqui, ele ficava no lugar santo, né? Junto com o candelabro e a mesa dos pães asmos, né? E Hebreus capítulo 9, versículo 3, diz assim... Desculpa, mais uma vez, realmente não está expandida para nós e não está passando o seu slide. O senhor pode sair, por favor, e entrar novamente? Talvez seja isso. Vamos testar novamente. Vamos sair. Talvez, pastor, se o senhor for aqui lá em cima, onde tem a tacinha, o senhor consiga expandir. Sim, porque na base o senhor não está conseguindo, ali onde fica o página inicial, em cima tem a tacinha, talvez se eu consiga expandir ali. Ok, vou baixar aqui agora. Bom, então nós vamos aqui até entrar ali. Eu estava lendo aqui Hebreus capítulo 9, versículo 3, que fala a respeito deste altar de incenso. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 9, versículo 3, que diz assim, falando a respeito do santuário celestial.
Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Isso aí nós entendemos. Era pátio, Santo dos Santos, Santo e Santo dos Santos, né? Os 3 compartimentos. Aí no versículo 4, diz assim: ao qual, ou seja, ao Santo dos Santos, ao Santíssimo, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estavam uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, aqui está dizendo dos 2 compartimentos, lá do santuário propriamente dito, o santo e o santo dos santos. Agora, no versículo 4, deu certo aí, pastor? O senhor está vendo aí, pastor? Para mim, está sendo compartilhado para todo mundo. Então, tá bom. Então, aí no versículo 4, eu até destaquei aqui, é só por isso que eu estou usando o PowerPoint, para poder destacar aquilo que eu gostaria de enfatizar. No Santo dos Santos, no versículo 3, diz assim: ao qual pertencia um altar de ouro. Bom, nós entendemos que o altar de ouro ele ficava dentro do santo. Agora, aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 4, diz que esse altar de incenso, que ficava no lugar santo, ele pertencia ao Santíssimo. Ele estava no compartimento dos santos, mas ele pertencia ao Santíssimo. Por quê? Porque o que o sacerdote fazia aqui diante deste altar aqui, esta função aqui, ela pertencia ao Santíssimo, onde estava a arca da aliança, onde estava a presença de Deus. Ou seja, o que é feito aqui está sendo relacionado com a presença de Deus. Porque é aqui que o pecador está sendo colocado na presença de Deus através da mediação do sacerdote. Então, a mediação de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, no lugar santo, lá no santuário, essa mediação nos coloca na presença de Deus. Ele está intercedendo por nós. Ele está clamando por nós. Jesus, ele está orando por nós. E eu gosto dessa ideia de pensar que Jesus Cristo está mencionando o meu nome especificamente diante de Deus. Há algum tempo, pastor, pode passar? O pastor vai ter de passar. Há algum tempo eu li esse texto aqui e eu coloquei na minha Bíblia, né, uma observação óbvia que o texto menciona aqui, né? Aqui está falando a respeito de Zacarias, né, que seria o pai de João Batista, seria porque no momento aqui ainda ele não era. Diz assim, Lucas capítulo 1, versículos 8 e 10, diz assim: e aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, no momento em que ele está queimando incenso, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Então, quando eu li isso aqui, há alguns anos, eu escrevi na minha Bíblia, um espaço, né? O sacerdote queima incenso, enquanto isso, o povo está orando. Jesus Cristo está fazendo a mediação por nós no santuário celestial. Está apresentando o incenso. Ele queima o incenso sobre o altar de incenso, com incensário. A fumaça chega ao trono de Deus, à presença de Deus. Ele está fazendo isso, a mediação. Enquanto isso, durante esse tempo, no momento que Jesus Cristo está fazendo isso, eu tenho de estar orando. Essa é uma conclusão lógica e eu menciono aqui, pode passar, pastor? Nós temos enfatizado isso na sala, os nossos líderes têm enfatizado isso na sala, e eu gostaria de enfatizar também. Olha aqui
É uma mensagem, é a meditação matinal de Ellen White, de 1965. Olha que enquanto o sumo sacerdote estava intercedendo no interior do santuário, todo o coração estava curvado em contrição diante de Deus, suplicando o perdão do pecado. Olha a relação da mediação com a oração. Zacarias, sacerdote, está intercedendo, queimando incenso. O povo estava lá fora orando. Ellen White aplica agora Jesus Cristo, enquanto sumo sacerdote. Ela aplica isso aqui a nós. Enquanto o sumo sacerdote estava intercedendo no interior, todo o coração estava curvando em contrição diante de Deus, suplicando perdão pelos pecados. Existe uma relação íntima entre o incenso que está sendo queimado e a oração. E ela é muito mais íntima do que podemos imaginar. Pastor, pode passar, por gentileza. Apocalipse 5, 7 e 8. E quando ele, o Cordeiro, pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, por que enquanto o sacerdote está queimando incenso, o povo está orando? Porque aquele incenso representa as orações dos santos. É a forma com a qual Deus estabeleceu para que a oração do povo chegasse à presença dele. E nós entendemos isso. O pecado separou-nos da presença de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, para que eu não vos ouça. Então, escute o que eu vou dizer aqui. Não adianta você orar. Deus não vai ouvir você, porque existe um pecado, existe um abismo. Você pode ser quem for. Você pode ser pastor, você pode ser dizimista, você pode ser guardador do sábado, seja lá o que for. Você pode fazer boas obras, você pode praticar o que for. Você ora e a sua oração não chega até Deus por causa do pecado. Não chega lá. Existe uma barreira, existe um abismo, existe um obstáculo chamado pecado. E essa barreira, ela é intransponível pelo ser humano. Ser humano nenhum consegue transpor essa barreira. Então, Deus estabeleceu cerimônias, ritos, para representar o que tem de acontecer através de Jesus Cristo. O ser humano não podia ir a Deus em oração, mas então Deus estabeleceu uma mediação, um mediador. Esse mediador pega agora a oração do pecador e leva esta oração diante de Deus. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através do incenso. Ele queima o incenso, que é a oração dos santos, que é a oração de quem está suplicando a Deus. Esse incenso queimado gera uma fumaça, essa fumaça sobe. E no caso da figura, da imagem que nós apresentamos ali, ela sobe sobre o véu, subia sobre o véu, e depois ela descia sobre a arca até a presença de Deus. Então, na verdade, o sacerdote, através do incensário, do incenso queimado, está colocando a oração do povo na presença de Deus, contendo súplica de perdão, contendo as necessidades, angústia. Estamos aí, pastor Esmeralda acabou de orar aí com uma família que não sabe onde está seu filho. Que angústia, que angústia. Essa oração está chegando ao trono de Deus através do incenso que é queimado. Esta oração chega lá, porque de outra forma ela não poderia chegar. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E Deus então estabeleceu
este ritual para que nós entendêssemos. Você não pode ir porque você é pecador. Não é porque Deus está chateado com você, nada disso. Porque o pecado causou uma ruptura. O pecado quebrou a comunhão. O pecado quebrou a relação. Então Deus estabeleceu este rito para que a oração chegasse à presença dele, através do incenso queimado. Um outro texto de Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4, por favor, pastor. Apocalipse isso. É a mesma coisa, é a mesma ideia, para mostrar que não é uma ideia isolada, que essa ideia é enfatizada, porque enquanto Zacarias está queimando incenso, o povo está orando. Apocalipse agora diz que que o incenso é a oração. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Amigos, a nossa salvação depende da mediação de Jesus Cristo. Sem mediação não existe salvação. Sem mediação nós estamos completamente perdidos. Seja lá quem formos, nós precisamos da mediação de Jesus Cristo. Entendemos que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele pagou, ele fez o sacrifício. E a cruz de Cristo, sem a mediação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é vã, é inútil. Porque lá na cruz, ele paga o preço pelos seus méritos. E agora, na mediação, ele aplica esses méritos ao coração do pecador, do penitente. Então, o pecado precisa ser pago pelos méritos de Jesus Cristo, pela inocência de Jesus Cristo, por sua vida perfeita. Agora, esses méritos precisam ser aplicados à vida do pecador. E isso acontece na mediação. Então, a mediação, ela completa a cruz. Sem a mediação é a mesma coisa que não houvesse cruz. Sem a mediação de Jesus Cristo no santuário celestial, nós estaríamos completamente perdidos. Então, eu gostaria de frisar isso aqui. Sem mediação não existe salvação. Sem mediação de Jesus Cristo no santuário celestial, nós estamos perdidos. E aí eu tenho aqui vários textos de Ellen White que vai falar a respeito da importância dessa mediação ser relacionada com a oração. Por favor, pastor Wagner. São vários textos para poder enfatizar a importância. No livro Vidas que Falam, 311, Ellen White diz assim: Jesus acha-se hoje ante o altar de incenso, apresentando perante Deus as orações dos que desejam seu auxílio. Porque, de acordo com o Apocalipse, o incenso é a oração dos santos. A importância da oração, a necessidade da oração. Jesus Cristo faz a mediação quando eu e você oramos. Então, assim como não existe salvação sem mediação, não existe mediação sem oração. Se você não ora, Jesus Cristo não tem incenso para queimar. Se você não ora, Jesus Cristo não tem incenso para queimar. Porque o incenso é a oração dos santos. Daqui a pouco nós vamos ver que o incenso não é só a oração dos santos. Mas aqui, o incenso é a oração dos santos. Então, na hora que Jesus Cristo vai fazer a mediação, pode passar outro texto, pastor, porque são textos que vão repetir para poder enfatizar isso. É por virtude do sangue de Cristo que a alma ferida de pecado pode ser restaurada à santidade. Cristo é a fragrância, o santo incenso que torna o nosso pedido aceitável a Deus, ao Pai. Olha que coisa maravilhosa. O incenso é a oração dos santos, mas o incenso não representa somente a oração dos santos. O incenso também representa o mérito de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo.
sua vida de obediência, porque a Bíblia, a Ellen White, a Bíblia fala sobre os méritos de Jesus. Por que méritos? Porque a sua vida de obediência, a sua inocência, a sua vida perfeita, ele prestou obediência perfeita, e ele ofereceu um sacrifício perfeito, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Isso também é chamado de incenso, os méritos de Jesus Cristo. Então ele tem um incensário nas mãos. É como se ele pegasse assim um pouco do incenso da sua oração, colocasse nesse incensário, e ele pega um pouco do incenso dos méritos dele e coloca nesse incensário, para poder queimar e apresentar-nos diante de Deus. Essa é a figura da mediação de Jesus Cristo. Sem essa mediação não existe salvação. Sem a sua oração não existe mediação. Sem os méritos de Jesus Cristo não existe mediação. O próximo slide, por favor, pastor, vai enfatizar esta verdade. Jesus está nas cortes celestiais, intercedendo junto ao Pai em nosso favor. Ele apresenta nossas orações, olha aqui, mesclando com elas o precioso incenso de seu próprio mérito, para que nossas orações sejam aceitáveis ao Pai. Ele acrescenta a fragrância às nossas orações, e o Pai nos ouve porque pedimos as próprias coisas que necessitamos e nos tornamos uns aos outros o aroma de vida para vida. Aí a gente abre aqui para desaguar em outras pessoas. Deus ouve a sua oração, não é porque você é bom, não é porque você ora bonito, não é porque você tem oração de poder, esquece isso. Deus ouve a sua oração porque você é um miserável pecador, um fraco, e reconhece essa fraqueza, reconhece essa miserabilidade, e se coloca em humildade na presença de Deus, confessando os seus pecados, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo por sua família, pedindo por sua esposa, por seu esposo, pelos seus filhos. Aí Deus olha essa criatura fraca, miserável, e fala assim: olha, eu entendo aí o seu pedido, eu entendo a sua necessidade, mas olha, eu não posso ouvir a sua oração, porque o pecado, ele nos separa. Aí Jesus Cristo se interpõe, Jesus Cristo media, fala assim: Pai, é o meu sangue, Pai, os méritos. Eu estou apresentando aqui a oração dele, a oração dela, Pai, mas não é só a oração dele e dela que eu estou apresentando, eu estou colocando aqui os meus méritos, ó Pai, o mérito do meu sangue, o mérito da minha vida perfeita, Pai. Eu obedeci perfeitamente os teus mandamentos, eu fui inocente, sem pecado, eu estou apresentando agora essa justiça. Eu estou apresentando ao Pai esta inocência. Eu estou apresentando ao Pai o meu sangue. Pai, é o meu sangue. O meu sangue. Aceita a oração dele. Aceita a oração dela, Pai. Ele mescla as duas coisas. A nossa oração com os méritos dele. E a nossa oração se torna aceitável diante de Deus. E é somente assim. E não existe outra forma. Não existe como apresentarmos alguma coisa de bondade nossa, de mérito nosso. Não existe. É somente pela graça, pela misericórdia, pelo favor, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos, confiados de que haverá essa mescla dos méritos de Jesus Cristo com a nossa súplica, a nossa oração. O próximo texto vai falar exatamente isso. Por favor, pastor. Com a confissão do pecado, do pecador arrependido. Com a confissão do pecador arrependido e crente, Cristo mistura a sua própria justiça, para que a oração do homem caído suba como incenso fragrante perante o Pai e a graça de Deus seja comunicada à alma crente. Existe uma mistura. Eu posso orar. Eu posso orar com fé. Eu posso orar humilhando o meu coração na presença de Deus. Eu posso pegar a palavra de Deus, não importa a sua dor, não importa a sua angústia, o seu sofrimento.
Eu posso pegar essa palavra de Deus aberta, quando eu a coloco no meu peito aqui, eu estou dizendo, Senhor, eu creio nas tuas promessas, eu estou agarrado nas tuas promessas. Eu estou agarrado nos méritos de Jesus Cristo. Eu posso orar desta forma, eu posso dormir com esse livro sagrado agarrado no meu peito, na certeza de que minha oração ela vai chegar ao trono de Deus, misturado com a justiça de Cristo, com os méritos de Jesus Cristo. E não há dor, não há angústia, não há depressão que suporte uma Bíblia aberta, agarrada no peito, em súplica diante de Deus. E nós podemos fazer isso. Nós podemos suplicar a Deus por nossas dores, por nossas fraquezas, por nossas debilidades, por nossas insônias. O pastor Gilson Almeida orou uma pessoa, não lembro agora se da família dele, me perdoe, que está com insônia. Ah, querida ovelha, serva do Deus Altíssimo, agarre-se à palavra de Deus. A esposa dele, pastor. A esposa dele, perfeito, perfeito. Enquanto eu estava falando, eu tive a impressão de que era a esposa dele. Agarre-se à palavra de Deus. Clama a Deus. Porque a sua oração não vai chegar sozinha ao trono da graça. Porque se chegar sozinha ao trono da graça, Deus vai virar as costas para a sua oração. Porque o pecado me separa de Deus. Mas clame a Deus com fé, na certeza de que sua oração vai chegar ao trono da graça de Deus, mesclada, misturada com a justiça de Cristo, com os méritos de Jesus Cristo. Pai, o meu sangue, ouve, Pai. Atende, Pai. Dá um sono tranquilo. Tira a angústia do coração, ó Pai. Tira o sofrer dessa alma. Ó Pai, alivia a dor do luto. Ó Pai, essa família agora que não sabe onde está o filho, Pai. Dá paz, ó Senhor, a essa família, para que ela entenda que Tu sabes onde está esse filho, esse filho. Ah, meus queridos, sem mediação não existe salvação. E sem oração não existe mediação. Todo o sacrifício de Jesus Cristo, toda a sua obra redentora, toda a sua vida de pecado, todo o sangue derramado, vai por água abaixo, simplesmente porque eu e você não oramos. Simplesmente porque eu e você não humilhamos o nosso coração na presença de Deus. Simplesmente porque as nossas programações estão recheadas de tantas e tantas coisas e utilizamos a oração por praxe para começar uma atividade e terminar uma atividade. Está no programa. Tem de fazer uma oração para começar, tem de fazer uma oração para terminar. E se a oração ela demora um pouquinho mais, delongou demais na oração, ocupou muito tempo da programação. Quão pouco tempo nós temos dedicado à oração. Quão pouco valor nós temos dedicado à oração. E se a gente não orar, a gente anula a mediação de Jesus Cristo no santuário celestial. É como se Jesus chegasse diante do Pai com o seu incensário cheio de seus méritos. Eu falei assim, Pai, eu estou aqui agora e eu vim interceder pelo Leidivan. Pai, aqui está. Onde está o Leidivan hoje? Leidivan, cadê você? Cadê suas orações, Leidivan? Cadê suas súplicas? Leidivan, onde você está? Pai, ele não veio hoje.
Eu vou passar para o próximo nome. E sem oração não existe mediação. E sem mediação não existe salvação. Esse assunto tem não digo que me perturbado, mas mexido muito comigo há alguns anos. Por causa da importância dele. Por causa do significado dele para a nossa salvação e para a nossa redenção. Pastor, os outros textos eles vão enfatizar, mas eu preciso enfatizar para mostrar que não é um assunto que está aí assim solta, que ele tem um significado, que ele tem uma importância. Sua oferta é completa e como nosso intercessor, ele efetua a obra que se propôs, segurando perante Deus incensário que contém os seus próprios méritos perfeitos e as orações, as confissões e ações de graças de seu povo. Mais uma vez aqui, dentro do incensário, contém os próprios méritos de Jesus Cristo perfeitos e as orações, as confissões, as ações de graças do seu povo. Perfumadas com a fragrância de sua justiça, elas sobem a Deus como um cheiro suave. A oferta é inteiramente aceitável. E o perdão cobre as transgressões. Louvado e glorificado seja o nome de Deus, porque Deus não nos deixou sozinhos, além do abismo. Ele enviou Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, a ponte. E agora, através dele, através dos méritos dele, eu posso orar na certeza de que minha oferta, de que minha oração, a minha família, as minhas filhas, os meus genros, o meu netinho, são aceitáveis na presença dele, pelos méritos de Jesus Cristo. Eu creio. E eu preciso desesperadamente continuar crendo, continuar orando, continuar suplicando, continuar clamando. Tem de ser a vida. Vida de oração. Vida de súplica. Confiado nos méritos de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que agora está diante de Deus intercedendo por nós. Mais um slide, por favor, pastor. Esse slide aqui me chamou muita atenção. É a meditação matinal de 1965, de Ellen White. Cristo coloca seus méritos como o suave incenso. Pastor, se eu ler errado, o senhor me ajuda, tá? No incensário que está em nossas mãos, a fim de encorajar nossas petições. Isso me chamou muita atenção. Nas mãos de Jesus Cristo, no santuário celestial, existe um incensário, onde ele coloca os seus méritos e as nossas orações. E agora a serva do Senhor está dizendo aqui que existe um incensário nas nossas mãos, porque nós somos o sacerdócio de Deus aqui na terra. Quando nós nos propomos a orar, nós estamos apresentando a Deus um incensário de intercessão, de oração, de nomes. E aí, Jesus Cristo vem, e assim como ele acrescenta as nossas orações ao incensário dele, que tem os méritos dele, agora ele vem e coloca também os seus méritos no nosso incensário. Que coisa fantástica. Que parceria. Que Deus de amor. Eu recebo nas minhas mãos, quando eu estou orando, os méritos de Jesus Cristo. Os méritos de Jesus Cristo. A fim de nos encorajar. Não desista. Continue orando. Continue intercedendo.
Continue clamando pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Continue orando pela sua listinha de oração, pelo seu caderno de oração. Quantos nomes nós temos aqui diariamente? Milhares e milhares de pedidos. Não há condições de citar todos esses nomes na presença de Deus, mas nós podemos dizer assim: Senhor, eu coloco agora em tuas mãos todos os nomes que foram pedidos lá na sala de 57. Ou no Zoom ou no YouTube, Senhor, está em tuas mãos. Aí Jesus Cristo vem e coloca os méritos dele nesta oração, neste incensário, para que essa oração chegue ao trono da graça de Deus. Jesus Cristo está nesse exato momento orando por nós. Ele está orando por nós. Ele está intercedendo por nós. E eu quero sugerir a você, eu não quero que você decore essa oração, não é para ser decorado, mas é para você ter uma ideia de como deve ser a sua oração, pelo fato de Jesus Cristo estar orando por você, e você está orando aqui, e a sua oração tem de se misturar com a oração de Jesus Cristo. Você tem de acreditar nisso. Porque se você acreditar nisso, nunca mais você fala assim: eu oro e parece que Deus não está me ouvindo. Deus não vai ouvir você se você orar sozinho. Se você orar sem os méritos de Jesus. Não vai ouvir, não. Mas você tem de acreditar nessa parceria. Você tem de acreditar nessa comunhão. Você tem de acreditar que nesse incensário que está nas mãos de Jesus e no incensário que está nas suas mãos, existem méritos de Cristo, sua vida perfeita, seu sangue perfeito que foi derramado, e as suas súplicas, suas orações. Isso ele apresenta diante do Pai. Tem de haver essa mistura. Então eu gostaria de deixar para você uma ideia, para que quando você fosse orar, essa ideia estivesse na sua cabeça, de que tem de haver uma mistura de orações, a sua com os méritos de Jesus Cristo, a sua oração e a oração de Jesus. Você pode imaginar Jesus orando por você? Você pode imaginar Jesus falando o seu nome na presença de Deus, sabe? Quando alguém chega e fala para mim: pastor, eu estou orando por você, olha, isso para mim me enche de gozo, de satisfação, de alegria, sabe? Pastor, eu estou orando por você, estou orando por sua família. Eu tenho pessoas, amigas, que sempre mandam para mim: pastor, estou orando. Olha, isso para mim é um alento, é um conforto, é um consolo. Agora imagina Jesus orando por você, Jesus falando o seu nome na presença de Deus. Não tem inimigo que resista a isso. Não tem inimigo que possa vencer você. Não tem fraqueza espiritual que você não consiga vencer. Não tem luto, dor, angústia que não pode só ser amenizada por esta oração de Jesus Cristo. Agora o segredo, não esqueça, não esqueça, não esqueça. E essa é a tônica dessa mensagem. Não se esqueça. Você tem de estar lá presente em oração. Você tem de se colocar na presença de Deus. Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele está orando, mas ele não está orando sozinho. Eu estou aqui em oração. E eu não estou orando sozinho, porque ele está aqui comigo, sabe? É uma parceria, uma dupla. Aí eu gostaria de deixar essa ideia com você. Não precisa decorar, não. Pode colocar aí, pastor, por favor. E com esses slides aí, a gente, com essa oração sugestiva. Pai, eu creio que Jesus Cristo está fazendo mediação por mim diante de tua face nesse exato momento. Confiado em tua justiça e amor, eu uno a minha oração à oração de Cristo. Aqui está o segredo, irmãos. Eu uno a minha oração à oração de Cristo. Porque a oração de Cristo tem méritos. A minha oração tem súplica. E é isso que salva. Mediação é feita disso. De méritos de Jesus Cristo e suas súplicas. Confiado em tua justiça e amor, eu uno a minha oração à oração de Cristo. E unicamente pelos méritos do seu sangue,
eu te suplico, tem misericórdia de mim e perdoa os meus pecados. Essa é a oração da vida. Essa é a oração de todos os dias. Essa é a parceria para todos sempre até a volta de Jesus Cristo. Mediação se faz com os méritos de Jesus Cristo e súplica do pecador. Nunca se esqueça disso. Sem mediação não existe salvação. Sem oração não existe mediação. Sem oração nós estamos completamente perdidos. E Jesus Cristo, ele abre a cortina diante de nós. Pode entrar, filho. Pode entrar, filha. Eu abri o caminho está aberto. O acesso está livre. Pode entrar em oração, pode entrar em súplica, pode entrar clamando a Deus. Se é por uma lágrima, derrame essa lágrima na presença de Deus. Se é por uma angústia, jogue essa angústia na presença de Deus. Se está com ansiedade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se é por um luto, que receba o conforto de Deus. Se é por um pecado, que receba o perdão. Se está fraco, que receba o poder, a virtude do Espírito Santo. É uma parceria, confiada em tua justiça e amor. Eu uno a minha oração à oração de Cristo. E unicamente pelos méritos de seu sangue, eu te suplico, tem misericórdia de mim e perdoa os meus pecados. Que Deus abençoe você. Que você tenha a ousadia de entrar na presença de Deus. Que você lance a sua âncora, a âncora da fé, a âncora da esperança, até o lugar santíssimo, como nós estudamos na semana retrasada. Que você lance para ali o seu coração, a sua família, em oração, em súplica. Una a sua oração à oração de Cristo e pelos méritos de Jesus Cristo, peça a Deus misericórdia sobre você, sobre a sua família. Eu quero orar com você agora. Eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo nos incomode de tal forma que nós não fiquemos um dia sequer sem entrar no santuário celestial, sem nos prostrarmos na presença de Cristo Jesus, diante do altar de incenso, suplicando a misericórdia de Deus, nem um dia sequer. Que Ele nos incomode para que todos os dias da nossa vida, todos os dias, estejamos na presença de Deus em oração, confiados nos méritos de Jesus Cristo. Sabe, eu vejo muitas pessoas marcando uma reunião no primeiro sábado, 2 ou 3 horas da tarde, embaixo da árvore da vida. Podem continuar marcando, mas eu quero marcar com você um outro encontro. Um outro encontro. Eu quero marcar com você um encontro. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. No santuário celestial. No altar de incenso. Ao lado de Jesus Cristo. Segurando na mão dele. Pai, Jesus Cristo está orando por mim agora, diante da tua face. Eu estou aqui também. Pai, eu uno a minha oração à oração de Jesus Cristo. E confiado unicamente nos méritos de Jesus Cristo, Pai, eu te suplico, perdoa os meus pecados. Todos os dias. Todos os dias. Vamos orar neste momento. Pai de amor que está nos céus, obrigado por tua palavra. Obrigado por este entendimento. Obrigado pelo entendimento de que a cruz não é o fim, ela é o início. E que Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele foi aos céus, e hoje ele está à tua direita,
Ele está intercedendo por nós, Senhor. Ele está falando o nosso nome na tua presença. Ele tem um incensário nas mãos. E ele está colocando dentro desse incensário incenso, que são os seus méritos, que são as nossas súplicas, as nossas orações. Ó Deus, pela fé nós entendemos que isso está acontecendo nesse exato momento. Jesus Cristo está orando por mim. Jesus Cristo está suplicando por todos nós. E agora, Senhor, pela fé, nos méritos de Jesus Cristo, nós unimos a nossa oração, a oração que Jesus Cristo está fazendo, e nós te suplicamos, ó Pai, tem misericórdia. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia, ó Pai. Perdoa as nossas transgressões. Tem misericórdia, ó Pai. E limpa o nosso coração de toda maldade, de todo orgulho. Por que somos tão orgulhosos, ó Deus? Por que somos tão presunçosos, mesmo com as coisas espirituais? E aí está o maior problema. Presunçosos espirituais. Pelos méritos do sangue de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós e livra-nos, ó Deus, da nossa presunção espiritual. Renova, Senhor, o nosso coração diante da Tua face nesta manhã. Derrama sobre nós, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo, porque é isso que Jesus Cristo também está pedindo a Ti, e nós estamos unindo a nossa oração à oração de Jesus. Batiza-nos, ó Deus, diariamente com a unção do Teu Espírito Santo, o poder que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é o poder que vai nos guiar a toda a verdade, é o poder que vai nos ajudar a libertar-nos de todas as nossas fraquezas e debilidades espirituais. É o Espírito Santo, Senhor, que vai nos usar com poder para testemunharmos do Teu amor às pessoas que ainda não Te conhecem. E nós precisamos deste poder, precisamos desta unção, precisamos desta virtude, precisamos de amor, de alegria, de paz, de bondade, longanimidade. Precisamos, Senhor, de paciência, precisamos de domínio próprio, precisamos ser semelhantes a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E é somente diante do Teu trono de graça que recebemos essas virtudes, porque Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai, e Jesus Cristo também é o único caminho que traz o Pai até nós, para nos abençoar, para nos santificar, para nos purificar, para nos libertar, para nos encorajar, para nos consolar e nos confortar através do Santo Espírito. E por isso nós Te clamamos, ó Pai, nesta manhã, mais uma vez, tem misericórdia de nós e ouve as nossas orações. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Mais uma vez pedimos pelos nomes, Senhor, que foram mencionados aqui, ou escritos, ó Deus, no chat do YouTube, ou aqui, Senhor, do Zoom. São milhares de pessoas Te suplicando, Senhor. Pega esse incenso agora, dessa súplica, e mistura com os méritos de Jesus Cristo no seu incensário. E aceita, ó Pai. Abençoa o Teu povo. Liberta o Teu povo. Consagra o Teu povo. Santifica o Teu povo. E prepara o Teu povo, Senhor, para pregar este evangelho a todo mundo, para que Jesus Cristo volte para nos buscar. Eis a nossa oração. Oração unida à oração de Jesus Cristo,
que é feita agora no santuário celestial, diante do altar de incenso. E nós cremos que tu vais aceitar, porque assim é a tua promessa. E em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus seja louvado, né, pastor? Só Ele, meu querido, só Ele, que Ele é Estava aqui tremendo. pensando, pastor, assim, ó, a sala 57 tem uma característica básica nela. Ela ensina. Isso é uma aula, né, pastor? É uma aula. É muito, essa característica do ensino é extraordinária. Pastor, eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz, o Senhor é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus, amigo, porque o Senhor existe, meu querido. Muito obrigado pela mensagem. Agradeço. Muito obrigado. Quero agradecer as presenças do pastor Adevaldo, Edmir, Ednei, Eliase, pastor Esmeralda, Ezequiel, José Alves, Leidivan, Gilson, Abdoral, Cláudio, Gilberto, pastor Gilson, pastor Gondim, Deraldo, Ivo Júnior, Jairo Souza, pastor Misael Sampaio, pastor Luiz, pastor Benildo, que estão aqui conosco agora no Zoom, é aqueles que estão nos acompanhando no YouTube também. Grande abraço, muito obrigado por todos estarem até agora adorando conosco, e nós vamos conhecer hoje, queridos, a Ed Maria. Ela mora lá nos Estados Unidos e tem coisas boas para contar para a gente da sua experiência. Bom dia, Ed, tudo bem? Ed Maria. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Alegria bem, falar pastor. com você, hein? Que maravilha. Obrigada, pastor. Foi uma alegria também falar com o senhor. E a alegria maior é poder compartilhar, né, a experiência que Deus, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Desde ontem, quando nós conversamos, a minha mente está assim, fervilhando de tanta coisa que já aconteceu na minha vida, e tenho certeza que já na vida de muitos irmãos nossos, e muitos testemunhos que a gente tem ouvido aí na sala. E a minha oração desde ontem é que o Senhor use a minha vida para ajudar outros e para levar esperança a outros também. E essa mensagem que nós acabamos de ouvir aí do pastor Leidivan, que mensagem preciosa, que poder, que alegria saber que nós temos um Deus tão maravilhoso, um Jesus tão maravilhoso no céu, que intercede por nós e que nos ajuda nesse processo de oração, de como chegar lá, de como poder ter as nossas orações atendidas e recebidas no céu. Eu tenho uma sensação muito clara depois de uma mensagem dessa, sabe? É assim, eu não mereço, mas eu não estou sozinho. Amém. É extraordinário, né? Saber que Jesus está orando conosco. Amém. Por isso que é importante, né, você aprender, né? A mensagem, ela não pode ser, não pode trazer só ore, não dizer só o que eu devo fazer, mas a mensagem precisa dizer como eu consigo fazer isso. E essa é uma aula de o que e como, né? Essas duas coisas estão muito concentradas nessa mensagem. Isso faz clarear o caminho da gente, né? Toda vez que eu for orar agora, eu sei que o Senhor Jesus está orando comigo, e os méritos da oração dele recebem a minha e fazem com que ela seja aceita. É misericórdia todo o tempo, né? Então isso é extraordinário. Saber disso me dá garantia que eu posso orar, né? Que eu posso orar. Isso é precioso ensinar, né? Ensinar é precioso, eu amo isso. Ed, você está onde agora? Estados Unidos? E que região dos Estados Unidos? Eu morava em Boston e agora eu estou no Tennessee. Mudei para cá tem 11 meses, vai fazer 11 meses que eu estou morando aqui. Eu me casei, me casei em março do ano passado, e aí mudei para cá, e agora estou aqui, vivendo no meio dos gringos. De Estados Unidos você tem 21 anos, se não me engano. 21 anos. 21 anos. Uhum. Como é que você foi parar, Ed, nos Estados Unidos,
A gente não vai gastar muito tempo nessa parte, eu quero aproveitar mais alguns miolos do seu testemunho, que é bem legal, mas a maneira como você foi parar é sobrenatural. Fala pra gente como é que você foi parar aí nos Estados Unidos. Então, aos 34 anos, eu vivi um relacionamento não assim de acordo com o que Deus pede pra gente. Eu conheci uma pessoa e nós acabamos vivendo junto por 12 anos e meio. E eu sempre fui muito incomodada com essa questão de... Estávamos na igreja e tudo, mas ele tinha um receio de se casar. Ele tinha medo de se casar. E o casamento para ele assustava. Então, e eu sempre com aquela questão de resolver minha situação. Até que um dia eu fui a um congresso. E voltando desse congresso, Deus me deu uma palavra muito, muito, mas muito direta em Ezequiel 12, que fala levando o povo para o exílio. E Deus falou comigo naquele dia que ele ia me tirar do Brasil, que ele ia me levar para um outro lugar. Falou exatamente, prepara sua bagagem, porque eu vou te levar daqui para um outro lugar. E eu comecei, eu falei, Senhor, para onde o Senhor vai me levar? E eu lembro que eu participava de um culto de manhã cedo. Eu sempre fui uma pessoa, assim, apesar da vida torta que eu tinha, eu queria consertar, e Deus via o meu esforço. E eu participava de um culto que era toda segunda-feira, às 6 horas da manhã na minha igreja. E vindo desse culto, um dia eu dirigindo, passando por uma rua, e o Senhor falou, eu via uma voz na minha mente dizendo assim, ó, comece a se despedir dessas ruas, porque por muito tempo você não vai passar aqui. Eu me arrepiava, eu falava, mas para onde que eu vou, Senhor? E aí me lembrei de uma amiga que sempre falou dos Estados Unidos e tal. Aí passei na casa dela e falei, aí Lourdes, você tá com a ideia ainda de ir para os Estados Unidos? E ela, então, eu tenho vontade de ir para os Estados Unidos, mas eu preciso resolver algumas situações e tal, vender casa, carro, e essa situação para ir para os Estados Unidos. Eu falei, então, Deus me deu uma palavra, eu não sei se é Estados Unidos, eu não sei se é outro país, eu não sei se é outro estado, eu não sei para onde, mas ele falou que vai me tirar daqui. E aí nós começamos a orar, eu comecei a orar com ela e tal, nós começamos a orar. Aí veio a oportunidade de ir para São Paulo para tirar o visto para os Estados Unidos. Eu falei assim, ok, vamos. Aí antes de eu viajar para São Paulo, num culto da igreja, um pastor chegou para mim assim do nada, conversando comigo e falou assim, no meio do culto, ele parou o culto, virou para mim, eu estava no louvor, no back vocal, e ele falou assim para mim, estende as suas mãos assim, estende as suas mãos. E eu falei, ok. Aí ele falou assim, eu não sei o que é, mas Deus está te entregando um presente. Deus está te entregando um presente, ele somente falou isso, que está te entregando um presente. Aí, na segunda-feira eu estaria viajando para São Paulo. E cheguei lá, foi uma coisa super suave, a entrevista no consulado, e ela me fez perguntas, assim, bem bobas, assim, sabe, quantas portas tem o seu carro? Eu falei, se você contar com o bagageiro, tem 5. E aí ela falou assim, você vai para onde nos Estados Unidos? Eu olhei para ela e falei, não sei, ainda, vou ver ainda para onde que eu vou, não sei. Aí só essas perguntas que ela me fez. E ela falou assim, com quem que você vai? Eu falei assim, também não sei. Assim. E ela falou assim, ok, com 3 dias você vai receber o seu visto em casa. Aí eu saí dali, eu falei, sabe assim, quando você parece que não tem chão? Eu falei assim, ok, agora eu tenho um visto para os Estados Unidos, eu não conheço ninguém nos Estados Unidos, eu vou fazer o que nos Estados Unidos? Aí, conclusão, cheguei no meu... Aí, eu sou cabeleireira, eu tinha um salão de beleza com uma clientela gigante no Brasil. Falei, Senhor, o que você vai fazer comigo lá nos Estados Unidos? Aí, eu, falando com uma cliente um dia no salão, já com visto na mão e tudo mais, eu falei assim, então, eu estou com visto para os Estados Unidos, mas eu não conheço ninguém lá e não sei para onde ir. Aí ela falou assim, o quê? Não se preocupe, eu tenho mais de 60 pessoas que moram nos Estados Unidos da minha família. Eu falei, o quê? Ela falou assim, não se preocupe, eu vou arrumar para você. Dali 15 minutos, quando ela saiu do salão, ela me ligou dizendo assim, já conversei com uma sobrinha minha que está aqui, ela está indo embora para os Estados Unidos semana que vem, ela falou que pode te receber na casa dela, te recebe lá, te ajuda e tal. Eu falei assim, ok, mas eu não posso viajar com
uma semana, eu preciso de alguns dias. Ela falou, olha, eu tenho um outro sobrinho indo daqui 15 dias, você vai arrumar aí com ele, pastor. Nesses 15 dias, foi uma revolução na minha vida. Você me falou, foi muito interessante, porque Deus queria que você fosse para lá, porque além disso, além do visto, essa facilidade que você teve, que não é comum, você vendeu um carro em pouco tempo, você conseguiu um empréstimo, seu pai vendeu um terreno, tudo isso muito rapidamente para que porque você não tinha recurso financeiro. Além dele se movimentar na facilitação do seu trânsito legal para os Estados Unidos, ele facilitou financeiramente isso. Você, então, notou que Deus estava direcionando a sua vida para uma outra atmosfera, um outro lugar onde ele iria usar você. Só que você não era adventista ainda. De que igreja você era? Eu era da igreja quadrangular. E aí você foi morar primeiro em Boston. Foi. Da igreja quadrangular, no seu primeiro casamento. Sim. E lá você montou um salão também. Sim. Quanto tempo de salão em Boston? 18 anos. Gente, o salão dela, depois que ela se torna, já era, mas depois que ela se torna adventista, se torna uma agência missionária. Você vai conhecer depois pessoas aqui que a Ed influenciou poderosamente nesse aspecto. Uma coisa que eu gostaria de salientar aqui, além desse sobrenatural, é que lá a Ed começa a ter contato com adventistas, né, Ed? Foi. No salão que eu comecei a trabalhar, foi tão incrível, porque toda sexta-feira quando eu cheguei na América, eu já tinha até trabalho. Essa pessoa que me recebeu aqui, ela já tinha conseguido até trabalho para mim. Eu falei assim, acho que o povo não quer que eu vá embora, né? E eu vim para ficar 2 meses nos Estados Unidos. Eu não vim para cá para ficar. Eu vim para cá para ter uma experiência. E aí, veio uma moça no salão, ela chama Santa, e a gente conversava, e ela vinha toda sexta-feira fazer sobrancelha. E eu falava assim, mas me fala da sua igreja. E ela me falava apenas um verso: conhecereis a verdade vos libertará. E eu falava, mas que raio de verdade é essa, que eu já conheço Jesus, eu já vou na igreja, e que verdade é essa que eu não conheço? Aí, voltando, depois que eu cheguei, ela ficou vindo toda sexta-feira, e ela só me falava isso. Aí depois ela começou a me chamar para ir na igreja, e eu acabei indo na igreja num domingo, porque eu trabalhava aos sábados, e aí chegando na igreja eu falei assim, nossa, que culto mais estranho, tudo muito parado, tudo acostumado com uma igreja pentecostal, cheia de fogo e tal. E eu falava assim, que estranha essa igreja. E aí fiquei assim, sabe, gostei da mensagem, eu me apaixonei pela mensagem, mas a igreja eu achava muito fria a igreja. Assim, no sentido, não sei se é porque eu estava chegando também, sei lá, porque os amigos que eu conheci... Porque, na verdade, Ed Maria, o estilo de adoração de uma igreja pentecostal é diferente do estilo de pregação da igreja adventista do sétimo dia, né? Até mesmo a ênfase do culto, ela tem propósitos e objetivos diferentes, né? Muito embora eu entenda também que os irmãos pentecostais têm coisas extraordinárias que nós, inclusive, deveríamos aprender com eles também na adoração, né? Exato. Eu acredito bem nisso. Você conhece a igreja e você se batiza aí nos Estados Unidos mesmo. Sim, eu fui aceita por profissão de fé, aí foi um processo maravilhoso, que até essa semana foi mencionado na sala o pastor Lourenço Gonzalez, que foi uma pessoa, foi através do livro, eu o conheci pessoalmente, acabei conhecendo pessoalmente, que ele veio pregar para nós aqui, e uma pessoa extraordinária, e foi através do livro dele, Assim Diz o Senhor, que caíram por terra todos os meus conceitos e todas as ideias que eu tinha, e eu chorava nas madrugadas, porque eu li o livro nas madrugadas. Esse livro foi um irmão na igreja, que vendendo livros na igreja, esse irmão chegou por trás de mim e falou assim, irmã, esse livro é bom para você. Eu falei assim, seria bom você ler. Eu falei, tá bom, vou comprar então e vou ler. E eu li o livro nas madrugadas, e Deus foi me quebrando, pastor, me moendo. E eu falei, Senhor, porque eu falava para Deus assim, Senhor, eu não quero ninguém falando na minha cabeça, eu quero o Senhor falando comigo. Eu não quero
eu vibrei com a maneira como o Senhor conduziu você, porque veja, a irmã adventista, ela já podia ter ido na jugular e ela disse, não, conhecereis a verdade e ela vos libertará. De repente vem um livro do Lorenzo que é uma apologia, literalmente, à doutrina adventista, né? Exato. Ele esmiuça a doutrina adventista de uma maneira muito clara, né? E aí você se depara, e você vai para a madrugada. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a Ed Maria já tinha o hábito de conversar com o Espírito Santo, já o buscava, mesmo ela disse, eu tinha dificuldade na minha vida, algumas coisas não estavam no lugar, mas eu já era amiga do Espírito Santo. Isso me chamou muita atenção no que você me disse. E uma coisa aconteceu com você, que eu quero falar nesse aspecto aqui, Ed, porque tem muitos aqui que têm lutas, né? Que são amigos de outras denominações, próprio adventista, que ainda tem que se desgarrar de algumas coisas. Você era apaixonada por um negócio de joia, né? Você disse que parecia uma árvore de Natal, literalmente. Pastor, gostava de brinco, gostava de anel, não gostava muito de corrente, mas gostava de brinco de anel. Até lembro quando eu era criança, assim, adolescente, eu queria muito furar as orelhas, queria muito, 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 e a minha mãe dizia assim, ok, mas a gente não tinha condições de comprar brinco de ouro, né, então eu usava os brincos de lata mesmo, aquelas coisas bem pobres. E aí chegou uma época, pastor, que eu não usava brinco, eu usava 2 curativos nas orelhas. Jesus porque eu quase perdi minhas orelhas, de usar bijuteria, né, assim, de sem valor. E aí, um amigo meu, americano, o Ronnie, a esposa dele morreu, a Dawn, que é até um testemunho lindo que eu quero até mencionar aqui. Ela morreu, e aí ele levou para mim no salão uma caixa de brincos, de tudo que é tipo, de ouro. E ele falou assim, a minha esposa morreu, eu quero te dar isso aqui. Eu falei, que legal e tal. E eu estava bem naquele processo, sabe, de ir para a igreja. E aí, ele falou assim, eu quero te dar isso aqui. Eu falei, tá bom. Aí ele passou um tempo, ele voltou no salão, nesse processo, eu já estava orando a Deus, porque já estava lendo o livro, eu já queria ser aceita na igreja, ou me batizar na igreja. Eu falei, Senhor, o Senhor me liberta dessas joias, porque, e eu me lembro das fotos que eu tirava na igreja, com os meus brincos, tudo, ninguém nunca na igreja falou nada para mim, nada. Me aceitaram, me acolheram, um povo maravilhoso, que depois eu fui conhecer que a igreja não era fria, a igreja era maravilhosa. Aí, passou um dia, esse cliente veio no salão, e ele falou assim, Ed, você não está usando seus brincos? Aí eu falei, é mesmo, não estou. Aí ele foi embora, e eu fui em casa, que eu morava pertinho, eu coloquei os brincos, e voltei para o salão trabalhar. E todo meu salão tinha vários espelhos, e toda hora eu passava na frente do salão, dos espelhos, e me via com aquele negócio balançando na minha orelha, e eu falava, gente, que coisa mais estranha, aí para aquele negócio me incomodando, aí eu lembrei da oração que eu tinha feito, eu falei, Senhor, se é do Senhor, que eu vá para essa igreja, que o Senhor me tira essas coisas, então. E, pastor, eu fui me acordar, já tinha mais de 3 meses que eu não usava joia. Você disse que conversou com o Espírito Santo para ele resolver isso para você. Falei, Espírito Santo, o Senhor resolve aí, porque não dá, eu sozinha não consigo. Eu fico imaginando, Ed, o pessoal que está ouvindo a gente agora, mas que não é adventista do 7º dia, ou mesmo que seja adventista do 7º dia, né? Essa questão da joia, mas, pastor, é tão importante assim, as mulheres não usarem joias, sim, é importante, assim como é importante para que os homens adventistas sejam também homens simples, prudentes, né, modestos, não só a mulher. E aí eu quero fazer aqui uma pausa, só salientar uma coisa. Queridos, não é a igreja que sofre a influência da cultura. É a cultura que sofre a influência da igreja. E a gente tem percebido que, com o tempo, algumas coisas que são características da doutrina adventista têm sofrido algumas dificuldades, na verdade, para que continue sendo assim. Uma delas é exatamente o uso de joias.
Mas não é uso de joias só. A Igreja Adventista prega uma vida simples. E essa vida simples precisa ser avaliada a partir do seu contexto pessoal, do que você tem, dos recursos que você tem. A gente precisava se aprofundar nisso. Mas especificamente, a respeito da modéstia cristã, queridos, deixa eu dizer uma coisa, que está me incomodando como pastor adventista. Nós quase que não fazemos mais distinção entre o nosso povo e aqueles que não temem a Deus. Porque nosso estilo de vida está muito parecido com aqueles que não temem a Deus. Não é usar as mesmas coisas que eles, não. Porque nós temos carro, nós temos casa. Não é usar as mesmas coisas. É usar as mesmas coisas com a mesma proposta. A mulher adventista não pode ser sensual. Ela tem que ser bonita. Sensual, erótica, é para a mulher que ainda não teme a Deus. O homem adventista não pode ser sensual, queridos. Ele não pode usar uma roupa que valoriza o seu corpo, que valoriza partes do seu corpo. Às vezes, Ed Maria, eu tenho me assustado ao ver que deve ser um sofrimento para algumas irmãs que são mais maduras, que não constituíram relacionamento ainda, conviver com determinados pregadores e oradores que usam roupas que evidenciam o seu corpo. E a culpa é também desse tipo de orador que usa esse tipo de roupa. É tão sério isso, pastor, se o senhor me permite fazer um adendo. Eu tenho um cunhado no Brasil que nós frequentávamos a mesma igreja, e ele ia para a igreja, pastor, ele falava assim, gente, a gente vem para a igreja para adorar Deus, e tem dias que você tem que ficar com a cabeça baixa, porque você não tem como olhar para os lados, porque senão você peca. E ele falava assim, a gente vem para a igreja para buscar o Senhor, e não dá. Ele usava até um termo bem estranho, que eu não vou falar aqui, mas ele falava assim, parece que as mulheres vêm para a igreja como dançarinas, bailarinas, entende? E não vem para adorar a Deus. Veja, a questão discutida aqui, isto que ela está falando, é importante para aquele que sofre impacto desse hábito, desse costume de ser sensual, de usar roupas inadequadas, maquiagem muito carregada. Por exemplo, alguém pode me achar quadrado agora, né? Alguém vai me achar talvez muito radical, talvez alguma irmã que até desista da sala 57, né? Mas, recentemente se está entrando na igreja o costume de usar cor nas unhas, né? A gente vê normalmente irmãs com cor de unha preta, vermelha e etc. Queridas, me diga, qual dia foi que nós fizemos uma proclamação dizendo, queridos, não tem problema mais, vamos usar joia, vamos usar maquiagem carregada, cores nas unhas, e os homens, roupas apertadas, blusinhas coladas. Onde é que foi que a gente declarou em algum momento que isto agora está liberado? Eu não lembro de ter feito isso. Eu não lembro de ouvir nenhum pastor da igreja dizendo isso, não é? Então, isto está dizendo que a cultura está entrando na igreja e está contaminando a pureza da igreja. Eu não vou para a igreja para olhar para as pessoas, eu não vou para observar se está com a roupa curta, se não está, eu vou para adorar a Deus. O que eu estou dizendo é que estas coisas não são convenientes ao servo e à serva de Deus. Se você está achando normal, comum ser sensual, irmã, reveja os conceitos. Se você, irmão, que está achando absolutamente normal usar roupas apertadas, mostrando o seu corpo, meu querido, observe os conceitos. Papai do céu não se agrada dessas coisas. O crente tem que ser bonito, sensual e erótico, é para quem ainda não teme a Deus. Bom, feito um ponto aqui, eu vou voltar para o seu testemunho, que achei esse momento em que você entrega as joias, e diz, não
estudar mais, porque eu não quero aparecer mais do que o necessário, e Cristo tem que ser visto em mim, essas coisas atrapalham, você deposita essas joias, não usa mais, e aí se torna adventista e se batiza. Você passou, Ed, no ano de 2014, um solavanco na sua vida, né? Foi. O que aconteceu em 14 com você? Well, final de 2013, eu fui ao Brasil, e chegando ao Brasil eu tive uma crise renal, fui parar no hospital, voltando para a América, fui buscar um médico, ali já meu casamento estava em crise, passamos uma fase muito difícil, e acabei, depois de tudo, acabei me separando, porque não deu para continuar mesmo, mas eu quero voltar só um pedacinho, pastor. Hoje eu entendo, né, depois eu fui entender o porquê que Deus me trouxe para a América. Deus me trouxe para a América para eu conhecer essa mensagem maravilhosa, porque lá no passado eu já tinha um leve contato com a igreja adventista sem saber. Eu ia para a igreja, para minha igreja nos domingos, eu ia para a igreja escutando o pastor Bulhon no rádio, os sermões dele, e o contato com Arautos do Rei, assisti Arautos do Rei ao vivo na minha cidade, fui assisti-los, Prisma Brasil. Então tinha uma coisa, e aos sábados quando eu trabalhava, pastor, aquilo me incomodava, mas me incomodava, eu chegava para minha irmã e falava assim, por que a gente tem que trabalhar sábado? Que dia mais estranho para ficar aqui trabalhando. Eu não tinha noção do que era o sábado, eu não tinha. E só para você ter uma ideia, o meu primeiro relacionamento no Brasil, ele era judeu, e não guardava o sábado. Então, aí eu falava assim, tinha aquela coisa e tal. Mas então, hoje eu tive essa consciência, e quando em 2014, que eu já estava na igreja e tudo mais, eu fui ao Brasil e tive esse problema com o meu rim, eu cheguei na América e descobri, pastor, que eu estava totalmente estragada por dentro, vamos dizer assim. Estava com problemas sérios, foi descoberto dos rins uma pedra enorme no meu rim. Depois fiz um CAT scan, que é uma tomografia computadorizada, e mostrou gordura nas minhas artérias, e também mostrou uma massa gigante no meu pélvix, que eles até achavam que eu estava com câncer. Então tudo assim, bum, um dia só eu descobri, ei Maria, você tem tudo isso. E aí eu pensei, bom Senhor, e agora? Era 30 de dezembro, eles marcaram uma cirurgia para eu tirar a pedra do rim. Aí eu fui para o hospital para tirar a pedra do rim, chegou lá, a moça falou assim para mim, a enfermeira, não, a gente vai ter que abortar a sua cirurgia, você vai ter que ver o cardiologista, porque tem isso, porque tem que resolver primeiro o problema do seu coração, para depois resolver os seus rins. Aí eu falei, ok. No dia seguinte fui no cardiologista, um médico sensacional, maravilhoso, que Deus dirige tudo. E cheguei lá, ele falou assim, olha, eu não sei quantas artérias, só de tocar no meu tornozelo, ele falou, não sei quantas artérias entupidas você tem, mas você tem mais de uma. Aí eu falei assim, ok, ele falou assim, o que você faz? Falei que eu era cabeleireiro, falei assim, cancela a sua agenda hoje, era 31 de dezembro, ele cancela a sua agenda, eu quero você aqui às 2h da tarde para a gente fazer os exames que são necessários para a gente detectar o que vamos fazer com você. Aí naquele dia eu fui e tal, e constatei que tinha artérias entupidas, tarará. Ok, conclusão. Na semana seguinte eu recebi uma ligação do hospital dizendo que eu tinha que colocar um stent no meu rim, uma extensão do rim, da bexiga para o rim, porque o meu rim estava obstruído. E aí fui no hospital, fiz a cirurgia, voltei para casa, no dia seguinte tive crises, aí voltei para o hospital, e aí lá começou todo o meu dilema, porque eles me deram fluidos e eu não podia ter tomado aquele fluido, o soro, e o soro fez o caminho inverso e foi parar no meu pulmão. No dia seguinte, às 8h da manhã, me lembro que tinha um relógio no meu quarto. Aí eu não entendi nada, na verdade eu só fui entender depois o que aconteceu ali. Eu recebo 3 pessoas no meu quarto, e uma delas, um homem no meio, de 2 mulheres, ele falou assim comigo, falando em inglês comigo, né, nós viemos aqui para resolver o seu caso, para discutir o seu caso. Aí eu falei assim, ok.
Aí, quando eu comecei a conversar com ele, eu sentia água na minha garganta. Eu falei assim, eu não consigo respirar. E assim eu comecei, eu não consigo respirar. E aí, pastor, eu não sei como, algo sobrenatural aconteceu. De repente, o meu quarto encheu de gente. Enfermeiros, médicos. Eu só vi que alguém apertou um botão na parede. E de repente, já colocaram, vieram com um raio-x, colocaram nas minhas costas, tiraram o raio-x. E eu só me vi na maca, eles correndo comigo para a UTI. Era e ali eu tive crise de pânico, foi um horror. Eu vivi ali, assim, um pedacinho, como se diz assim, eu estava para morrer. E ali fiquei naquela UTI por 6 dias, eles cometeram um erro médico comigo e tal, e quase, o meu batimento cardíaco já era acelerado, estava 110, partia para 160, assim, de um segundo. E aí eu tive uma crise de pânico tão horrível. E aí a enfermeira entrou no meu quarto e falou assim, ela gritou comigo, na verdade, ela chegou na porta e falou assim, você vai parar agora com essa crise, você vai parar de tossir agora, porque o teu batimento cardíaco está saindo de 110 para 160, porque você está sendo sugestionada pelo monitor. E ela deu um tapa no monitor assim, o monitor virou para o lado, e ela falou, você está proibido de olhar para esse monitor. E pessoas tão de Deus ali, pastor, tão de Deus, que ela chegou para mim, aí depois ela saiu do quarto, ela voltou chorando para o quarto e falou assim para mim, nós estamos aqui com 16 pacientes, você é a nossa melhor paciente, e nós não vamos perder você. Nós temos pessoas aqui com falência de órgãos, e nós não vamos perder você. Nós temos pessoas com câncer aqui morrendo, câncer terminal, e nós não vamos perder você, você está me entendendo? Aí eu falei, ok, ela falou, você vai parar com essas crises agora. Aí ela ajoelhou, pastor, na minha cama, e ela pegou as minhas mãos e ela falou assim, eu quero que você me perdoe porque eu gritei com você. Eu quero que você me perdoe. Mas nós não podemos perder você. Aí eu comecei a ver o sentido, o precioso que é a vida, sabe? O precioso que é a vida. E no momento a gente pode perder ela assim. Aí, pastor, fiquei ali 6 dias e daqueles 6 dias eu fui transferida para um outro hospital. Chegando lá, o médico veio me atender, um médico de Johannesburg, da África do Sul, um médico de quase 2 metros de altura, um senhor de uns 70 anos, maravilhoso. E quando cheguei naquele hospital, o pastor Deus preparou tudo para mim, eles estavam me esperando já há vários dias, com um quarto preparado, porque o meu caso era muito grave. E eu vi o cuidado de Deus, e eu chorava de dor, eu tinha tanta dor, eu não podia caminhar da minha cama no corredor. Eu sentia dor o tempo todo. E por conta da medicação e tudo, eu perdi 12 quilos. Eu já sou magra, depois do hospital eu dizia que eu parecia sobrevivente do Holocausto. E aí esse médico chegou para mim e falou assim, olha, nós só vamos te colocar na mesa de cirurgia se eu tiver certeza que eu vou te tirar de lá. Senão você não vai para a mesa. E ele falou assim, você precisa ficar aqui, você precisa ficar alguns dias para a gente monitorar você e estabilizar você, porque por conta dos rins, todo o meu sistema desestabilizou, meu coração ficou doido, eu usava um monitor o tempo todo, eu não podia caminhar, não podia fazer nada, ok. Fui para a cirurgia e eles perguntavam para mim, você tem medo? Eu falava, não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, porque Jesus está comigo. Eu não tenho medo. O médico chegou para mim e falou assim, você tem alguma pergunta para me falar antes da cirurgia? Eu falei assim, não tenho nada, eu só quero eu só quero falar para o senhor que Jesus vai tomar as suas mãos para tocar no meu coração. E o senhor vai ser usado por Deus. Ele falou assim, amém. E passei pelaquela cirurgia, pastor, você passa pela morte, né, porque eu fiquei desacordada. Essa cirurgia não é uma cirurgia simples, porque ela é uma cirurgia de peito aberto, né? Exato. Eles cortam as costelas aqui, abrem a caixa torácica para ter acesso ao coração, e eles fizeram essa cirurgia em você, e a sua vida foi salva ali naquela mesa de cirurgia. Foi salva ali.
Eu quero parar um pouquinho e olhar para você que está aqui adorando conosco. Deus não vai desistir de você. Assim como essa enfermeira olhou para ela e teve que gritar, nós não vamos desistir de você, nós não vamos desistir de você. Deus está gritando na cruz do Calvário, ó, há milênios que ele não desistiu de você. Hoje ele está no santuário, ministrando em nosso favor, como o pastor pregou hoje, levando mérito às nossas orações para que elas sejam nossas. Deus não vai desistir de você. Olha, querido, você pode se separar de Deus. Deus não se separa de você. Você pode ir longe, sabe? Se você se separar de Deus, você perde a bênção, você corre risco de morte, fica difícil de você receber a bênção. Mas isso não quer dizer que Deus deixou você. O seu caso pode ser o mais grave do mundo. O seu pecado pode ser o mais difícil de ser abandonado. Mas Deus não vai desistir de você. Sai daí. Hoje Jesus vai bater no monitor da sua vida. E vai salvar a sua vida igual salvou da Ed. Pode ter certeza disso. Porque ele tem mais graça do que a sua capacidade de pecar e ainda há oportunidade hoje. E sabe por que Deus fez todo esse rebuliço na vida da Ed? Porque ela tinha que ajudar pessoas a encontrar Jesus. Ed Maria, quem é a Núbia? A Núbia, ela é uma pessoa da minha igreja lá de Boston, é uma querida, ela está conosco aqui na sala, e ela era minha cliente também no salão. E por conta da pandemia, essa questão toda, eu comecei a atender em casa. Quando ela não podia ir na minha casa, quando ela não podia vir no salão, eu ia na casa dela. E aconteceu de um dia, acho que ela precisava fazer alguma coisa, eu fui atendê-la na casa dela. E chegando lá, comecei a falar da sala 57, porque eu já estava na sala 57. E descobri a sala o ano passado, né, também na pandemia, em junho. E eu sempre gostei muito da madrugada, então eu falei assim, esse é um culto que eu vou gostar. E aí eu falei assim, eu fui para casa dela. Aí cheguei na casa dela, nós começamos a conversar. E aí eu falei assim, então, eu estou assistindo uma sala aí, chama Sala 57, é de manhã cedo. E aí ela escutando, e daqui a pouco ela falou, me fala mais dessa sala. E daí ela falou assim, eu preciso dessa sala. E aí foi quando ela começou a me contar o que estava acontecendo na vida dela, e foi algo assim extraordinário, porque foi também algo que mudou a história da vida dela, quando ela entrou na sala, o que Deus começou a fazer na vida dela. Eu gostaria que ela falasse, que ela está aqui com a gente. Vamos conhecer a Núbia um pouquinho? Oi, Núbia, tudo bem? Abre o seu áudio, por favor, filha. Oi, pastor, bom dia. Bom dia, tudo bem, querida? Como está? Estamos bem, melhor do que mereço. Você mora aí nos Estados Unidos e que região, filha? Eu moro em Boston. Em Boston. E você está na sala há quanto tempo? Ela veio na minha casa no Dia dos Pais, que eu lembro, e na segunda-feira já me mandou o link, e aí eu já entrei. E você está feliz por conhecer a sala e está experimentando esse ambiente com o Espírito, Cristo mais nítido na vida da gente? Como é que tem sido isso para você? Pastor, aí mudou tudo. Naquela semana que a Eide falou para mim, que antes de vir naquela semana, eu tinha dado uma crise muito grande, porque eu tenho um filho autista, e muita coisa. E eu estava dirigindo, e eu estava com a cabeça tão assim, que eu parei assim na highway, estacionei o carro, bati, eu falei assim, eu não aguento mais essa vida.
Você arruma esposa para o meu marido que cuida do meu filho primeiro, que ame meu filho primeiro. Mas eu não tenho coragem de tirar minha vida. Mas o senhor dá jeito, porque eu não aguento essa vida. Aí eu vim embora para casa, que eu já tinha passado, tem a minha psicóloga, e aí eu liguei para ela, e tem certas coisas que a gente nunca conta para psicóloga. Aí eu cheguei e marquei o cabelo com a Eide veio. E eu falei, Senhor, dá um jeito, porque eu preciso. E foi aí que ela me deu o link. Quando ela me deu o link, que eu abri, e primeira coisa que eu vi foi aquela menina que tem o marido lá de Santa Catarina, que é coisa num paralítico, que a Lide. Isso, a Lide. Aí eu falei assim, nossa, eu não tenho problema nenhum. Você entendeu? Aí eu aprendi a pedir direito pelo Espírito Santo, coisa que eu não sabia. Aí é maravilhoso. Eu gostei do spoiler do teu testemunho. Nós vamos depois conversar para que você o traga aqui completo para nós, para a gente saber como a sala chegou, né? Como a gente já sabe, é Ide Maria ou Ed Maria? Eu estou, de repente, errando seu nome, o testemunho todo. Ed Maria. Ed Maria mesmo. E como é essa transformação, sabe? Eu quero extrair isso também um pouco mais da sua vida. Eu trouxe você aqui para evidenciar uma coisa que eu quero deixar bastante claro para você, amado. A Sala 57, nos primeiros 1 ano e meio, mais ou menos, ela cresceu em torno de 1.000 pessoas por mês. Antes das férias, nós batíamos tranquilamente 9.500 famílias aqui na sala, e hoje nós temos aí cerca de 7.500 famílias toda madrugada, quase toda madrugada. Isso é uma benção, mas a gente quer alcançar muito mais, porque assim como a sala encontrou a Núbia, num momento crítico da vida dela, encontrou a Ed também, encontrou a muitos de nós, precisa ainda encontrar muito mais pessoas. E a maneira como a Ed Maria levou a sala para a Núbia, creio que seja uma nova forma de crescimento para a sala, além de todos os recursos que nós queremos usar. O contato pessoal. A Ed foi na casa, evidentemente era um momento de trabalho, mas ela não perdeu a oportunidade de pessoalmente, não só através do link, mas pessoalmente convidar a Núbia para frequentar a sala. E aí você vai conhecer a história da Núbia para entender a importância de um convite pessoal. Núbia, foi uma alegria grande conhecê-la. Você aceita a proposta da gente contar seu testemunho mais apuradamente? Como diz meu esposo, eu sou um barro, estou aqui para servir. Obrigado, amo você, filha, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. E eu quero fazer aqui uma pausa. Alguém disse assim, pastor, é prudente que você diga a outras mulheres, eu te amo, querida, eu te amo, filha. Eu pensei aqui comigo, é prudente, meu irmão, porque a Núbia e a Ed Maria são minhas irmãs. Amém. E o tipo de amor destinados a elas é o amor de Cristo. Amém. Não qualquer outro que possa passar pela sua cabeça, amado. Tá bom? É absolutamente necessário e possível isso. Posso ser só uma coisa, meu filho é autista e já está falando as 4 frases para qualquer pessoa quando vem na cabeça dele. Ele fala. Isso é estilo de vida, estilo de vida. Não vamos contar, Núbia, não vamos contar, vai ser lindo seu testemunho também. Mas tem segredo. Segredo, irmã, segredo. Nós vamos contar para o mundo esse negócio. Exato. Um abraço no esposo, um abraço no filho, a gente se vê. Muito obrigado pela sua participação, Núbia. Obrigada, pastor, eu também te amo. Um abraço, fica com Deus, eu também.
Que lindo, né, Ed Maria? Que coisa mais linda você vê o Evangelho. Você frequenta uma igreja com quantos membros, filha? Aqui a igreja que eu frequento, ela tem mais de 1.000 membros. Então você é a representação da Sala 57 dentro de uma igreja de 1.000 membros. É uma igreja americana. Eu falo com os americanos, eu falo com pastores, eu falo assim, Deus tem que levantar um pastor aqui para a gente abrir uma Sala 57 aqui. E tem pastores assim, de oração aqui e tal, a gente até já comentei com eles, mas até agora não compraram muita ideia ainda, mas eu tenho falado para muitos amigos americanos a respeito da sala, eu conto testemunho, meu marido é americano, e eu traduzo as coisas para ele, eu traduzo os testemunhos, todo dia eu tenho um testemunho para contar para ele. Aí ontem ele falou, nós fomos fazer uma caminhada ontem, e aí com os amigos, e aí eu falei para eles que hoje eu estaria dando um testemunho para mais de, sei lá, 8.000 pessoas, e eles ficaram assim, uau, my goodness, oh meu pai, sério, yeah. E eu falei assim, yes, eu falei, e o meu esposo, né, fazendo todo o spoiler, e falando assim, então, ela vai dar esse testemunho dela e tal, e aí eu aproveito os ensejos, aproveito as deixas, né, para falar da Sala 57, e do que Deus tem feito na minha vida, da transformação maior, que eu quero, pastor, os testemunhos dessa sala, eu sou uma chorona, e todo dia eu me debulho aqui em casa, vendo o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. E essa semana, quando o pastor Gilson pregou, que ele falou que nós estamos escrevendo, talvez o último capítulo, seja o nosso capítulo sendo escrito. Eu quero falar aqui para os meus irmãos uma coisa assim, será que todos nós temos essa consciência, pastor, de que nós estamos no palco da vida, nós estamos nesse palco da terra, e nós somos assistidos pelo universo. Somos nós, é como diz aquele, somos nós na fita, somos nós agora, é o nosso tempo, foi para esse tempo que Deus nos chamou, como Ele chamou Esther para o tempo dela, Deus nos chamou para esse tempo aqui, para eu escrever a minha história. Sabe, eu orava a Deus desde ontem e falava, Senhor, que o meu testemunho seja para alcançar outras vidas também, que estão passando por momentos difíceis, que estão passando talvez pelo mesmo que eu passei. E eu quero dizer assim que o Espírito Santo está aqui com a gente. Jesus está lá no céu, no santuário, e o Espírito Santo está aqui coladinho com a gente, ouvindo. Às vezes eu falo assim, Espírito Santo, o Senhor está aqui na esquina, o Senhor está aqui bem coladinho comigo aqui, porque eu acho que o Senhor está atrás da porta, escutando o que eu estou falando. Porque as coisas acontecem assim de uma forma tão rápida, que eu às vezes eu me assusto, pastor, eu me assusto da forma com que o Espírito Santo fala comigo. Eu falo assim, Senhor, eu acabei de falar, e o Senhor já está me respondendo? Como foi? Eu quero só dar uma pinceladinha. Quando foi para eu me casar, eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu estava pronta para me preparar para voltar para o Brasil. Falei, Senhor, chega dos Estados Unidos, eu quero ir embora, quero ficar perto da minha família e tal, e chega, se o Senhor não tem mais nada para mim aqui, o Senhor me fala que eu vou arrumar minhas malas do jeito que eu vim, eu volto. E aí surgiu aí uma pessoa maravilhosa na minha vida, e nós acabamos nos casando, e eu vim para cá. A forma com que eu vim para cá também é outra coisa sobrenatural. Eu orei a Deus de manhã cedo, eu dobrei meus joelhos e falei, Senhor, eu tenho isso para resolver. Listei tudo, eu falei, a coisa mais difícil que eu tenho é vender meu salão numa pandemia, salão fechado, né, clientela dispersa. Eu falei, como que eu vou vender esse salão? E aí eu orei pro Senhor e falei, Senhor, o negócio é o seguinte, eu preciso vender o salão, se o Senhor quer que eu vá embora pro Tennessee, e comece uma vida nova lá, se eu tenho propósito para mim lá, então o Senhor dá o jeito. Eu falei, eu não quero ninguém barganhando, eu quero o preço que eu pedi, eu não vou anunciar meu salão para vender, e Senhor, o Senhor vai dar os seus pulos aí, eu não sei o que vai acontecer. Pastor, eu terminei aquela oração, eu listei tudo, era mais ou menos 9 horas da manhã, à 1h30 da tarde eu recebo uma chamada no meu telefone, eu estava almoçando, Ed Maria, aqui é o Marcelo, eu estou procurando um salão para comprar ou para fazer parceria. Eu só olhei para o céu e falei assim, Senhor? E aí, ele só ligou, eu falei assim, por acaso eu estou vendendo meu salão. Ele falou, você já anunciou? Eu falei, não. Ele falou, não anuncia, minha esposa vai ligar para você, em 15 minutos ela vai te ligar e nós vamos comprar o seu salão.
Conclusão, ela me ligou, sem assinar um documento, simplesmente nós apertamos as mãos no domingo seguinte. Ela me colocou metade do dinheiro nas minhas mãos, em cash, sem assinar um documento, para a gente fechar o negócio em setembro. Sabe, assim, eu falei, é Deus, eu não tenho dúvidas, e assim as coisas foram acontecendo, pastor, me casei, foi uma bênção, os irmãos da igreja todos me ajudaram, conversando com clientes no salão, falei assim, nessa pandemia não tem como fazer casamento, vou fazer só uma cerimônia no civil e tal, e ela falou assim, não, Edmaria, você vai casar, você nunca casou na igreja, você vai casar. Eu sei que arrumaram vestido, eu ganhei festa, eu ganhei tudo, em 3 semanas eu me casei e vim morar no Tennessee, e a minha vida assim, bum, outra Hoje vez. Deus está te chamando aí para a igreja no Tennessee, nessa igreja de 1000 membros. Filha, faça seus contatos pessoais, invada, no bom sentido, o maior espaço que você puder. Existem muitas e muitas vidas que precisam ser impactadas, Edmaria, como a sua foi, como a da Núbia foi, e de tantos outros que ainda precisam. Quando eu falo assim, eu escrevi, né, envie o link é uma expressão de amor, sabe, mas parta para o contato pessoal. Nós precisamos continuar abençoando pessoas. E você, amado, você que está adorando conosco, você que está sendo altamente beneficiado pela graciosidade de Jesus e pela transformação causada por conhecer o ministério do Espírito Santo, você que está me ouvindo, não fica parado, não. Trabalhe aí na sua igreja, firme ao lado do seu pastor, do ancião da sua igreja, com seus dons, e ao mesmo tempo vai divulgando a sala com a sua vida, em contatos pessoais, como a Edmaria fez. Nós precisamos crescer. Não é para crescer a pessoa do pastor Wagner ou de qualquer outro pastor aqui, não, nós precisamos crescer, queridos, porque outros, e muitos outros, que de repente param na rodovia da vida e dizem assim, eu não aguento mais. Olha o que a Núbia disse. Quando ela pensa assim, eu não tenho coragem de tirar a minha vida, mas é porque já havia passado na cabeça dela. Mas se eu dar um jeito, e é claro, Deus tem muitos recursos, mas foi com a Sala 57 que Deus ajustou a caminhada da Núbia, e você vai conhecer a história dela. Tudo porque a Ed, enquanto trabalha, apresenta a sala. Você acredita nesse ministério? Você acredita que foi Deus quem levantou esse ministério por meio de homens falhos, que apresentam um remédio que eles mesmos precisam tomar, porque todos os pastores aqui são assim, todos os pregadores aqui são assim, todos nós somos assim? Você acredita nisso? Então, leva isso, não perca a oportunidade. Pastor, só mais uma coisinha. Eu quero mencionar aqui também a Gisele. Eu não sei se ela está na sala, talvez eu não sei se ela tenha entrado. Essa é uma pessoa também fantástica, ela tem entrado na sala. Deus fez uma transformação tão grande na vida dessa menina. A Gisele escreve normalzinho, Gisele dela? Gisele Preston. Só se ela tiver com outro nome no telefone. Não identifiquei. Mas a gente chama em outro momento. Eu só quero fazer eu orei por essa menina 10 anos, pastor. 10 anos. Ela foi minha cliente, ela vinha no meu salão, eu orava com ela todas as vezes que ela vinha, eu orava com ela, eu não desisti dela. E até que ela chegou a decidir pelo estudo bíblico, e hoje, pastor, o que Deus fez na vida dela também é algo tremendo. E hoje ela assiste a sala, porque você... Assiste a sala também apresentou. Ela tem o quarto de guerra dela, coisa mais linda. E ela mora onde, Edmaria? Ela mora em Bridgewater, lá em Boston também. Percebe isso? Tennessee, Boston, a sala ela pode avançar, queridos, ela pode avançar. Tem muitas pessoas que estão à beira da desistência, que precisam conhecer o caminho. Uma aula de oração como essa que nós recebemos hoje, né? O sermão do pastor Aguinaldo, de todos os pastores que nos auxiliam aqui, gente.
vamos avançar com o reino de Deus. Ed, eu ficaria aqui conversando com você o dia inteiro. Muito obrigado pela sua gentileza. A irmã Margarida, aquela lindinha de 90 anos, está lá assistindo a sala com a gente. Uma bênção. Não é linda? Fiquei apaixonado pela dona Margarida, deu vontade de dar um cheirinho celeste nessa serva de Deus. Não é linda ela? Ela é lindinha demais. Pastor, última coisinha que eu quero falar, e aí eu vou ficar quieta. A importância, pastor, das orações em áudio. Eu tenho enviado orações de áudio, não consigo falar com as pessoas, eu chamo e não consigo falar. Aí quando eu mando a oração de áudio, pastor, a resposta que vem depois é fenomenal. Tem sido uma experiência linda na minha vida. É um ministério que ela desenvolveu a partir das atividades da Sala 57. Da sala. Você vê que beleza? Amo você, Ed, Maria, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, meu querido. Amém. Pastor, eu tenho traduzido essas frases em inglês. Vamos ouvir em inglês? Em inglês, irmãos, dom de língua, vamos nessa. Vai. I love you, Pastor Wagner. I need you to be happy. You are the image of God in my life. And I believe in God, more in God, because you exist. Aí é nóis, Sala 57 Internacional, meu amigo. O amor de Deus é universal. Que coisa linda, né? Amém, amém. Maria, muito obrigado. Foi muito legal ter você aqui. Vamos conhecer as duas meninas, a Núbia e a Gisele. Vamos trazer os testemunhos delas aqui. Com certeza. Tá bom? Bênção pura. Um grande Obrigada, abraço. pastor. Tenha um grande dia na presença de Deus. Eu quero mandar um abraço, um beijo e um dia feliz para outras pessoas que estão na sala. Mirelle, Keila, Jean, o Emanuel, que é um irmão da Igreja Batista, ele também está escutando a sala, uma bênção, e várias outras pessoas que estão aí já, com Aguinaldo, tudo de Boston, pastor. Tudo você que os convidou, certo? Glória a Deus por isso. Mensageira. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Igualmente, pastor, uma benção estar aqui. Obrigado, Sala 57, por me receber. Estamos juntos, a gente que agradece a sua presença sempre. Eita, todo dia uma bênção, né, irmãos? Todo dia uma bênção, uma bênção. Deus seja louvado, e eu só tenho a agradecer pela graça e misericórdia do Senhor, por ser tão bondoso conosco aqui, né? Porque o pastor Wagner e qualquer outro pastor ou pregador oferece um remédio que a gente mesmo precisa tomar. Somos carentes da mesma graça. Então, tudo aqui acontece, irmãos, tudo acontece pela misericórdia de Deus e pelo amor dele ver pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Tá bom? Nada de ser humano aqui. Nenhum ser humano, nenhuma luz no ser humano. Toda luz nos agentes da regeneração, da salvação, nosso Deus eterno, nosso Jesus Cristo amado e nosso grande companheiro de jornada, o Espírito Santo de Deus. Que beleza, que beleza. O meu domingo vai ser muito melhor porque eu estive na madrugada com você adorando a Deus. Bom dia, com alegria, meu amigo. Bom dia, com alegria e com amor. Com alegria para todo mundo, hein? Bom dia, pastor Wagner. Deus abençoe seu dia. Pastor Wagner, eu te amo, meu fofinho lindinho. Aí, Maurílio. Maurílio e Júnior, gente boníssima, só gente do coração da sala. Boca de fogo e canela de fogo, eu te amo, meu fofinho lindinho. Ô, Maurílio, tu tá onde? Eu? Tô em casa. Tô em casa. É, meu filho? Sua câmera não tá aberta, não? O que tá acontecendo? Eu não botei maquiagem ainda, não botei maquiagem. A imagem está terrível e espantosa, hein, Maurílio? Deixa eu falar, eu não passei maquiagem ainda e minha avó saiu, não penteou meu cabelo, não engomou minha roupa, que nem o pastor Adeval, que a avó, antes de sair,
pintei o cabelinho dele, e vim com uma gravata, a brusinha. Aí a minha avó saiu, não fez isso aí. Aí tu tá toda amarrotadinha, é, meu filho? Ei, mas amanhã eu tô com a cama aberta, é porque eu tô aqui num lugar que eu não posso abrir, mas amanhã eu tô aberto. Você quer que eu vá pra onde? Pro espelho amanhã, é? É isso, Maurílio, a gente tá com saudade. Você não foi no espelho, tem muito tempo já, rapaz. Pois amanhã Vamos eu vou falar preparar com o minha espelho avó. amanhã, Pronto. beleza? Pronto, eu vou falar com minha avó hoje, pra ela acordar cedinho, pra me arrumar, me maquiar e pentear o cabelinho, assim, que nem o pastor Deval, tá bom? Combinado, fechou. Eu te amo, pastor Wagner, boca de fogo, canela de fogo! Eu amo todos vocês, minha fofinha lindinha, fofinho lindinho! Ei, com essa voz aí, é da pipoca. Meus amados, estamos terminando a nossa caminhada de hoje. Amanhã temos sala, firme e forte na fé. Como eu disse hoje, nós temos que avançar com a sala e acredito mesmo que, devido a muitas outras configurações, o contato pessoal será fundamental para alcançarmos mais pessoas e abençoá-las com a mensagem do Senhor. Faça a sua parte. Você está sendo beneficiado, beneficie outra pessoa. Desague, né? Leve isso para outras pessoas. Bom, chegou a hora de dizer tchau, porque a gente tem outras atividades. Agora saia e abençoe pessoas, tá bom? Contando 1, 2, 3, é hora de dizer tchau. Tchau. Eu te amo, I love you. Até amanhã. Isso aí, Tchauzinho pra vocês. Pastor Wagner. Vocês. Tchau. Tchau. Tudo bom.